Amém, Jesus. Olá, meus amigos e amigas. Meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 7 de março de 2025, sexta-feira, meu coração está alegre. Alegre no Senhor. As circunstâncias não dá, se a gente for olhar para elas, não dá para ficar muito alegre não, tá certo? Mas alegre em Cristo, porque Jesus é lindo e fiel. Amém? Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Quero te abençoar com a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Eles virão e pousarão todos nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pástios. Amém? Isso, profecia de Isaías, falando para Judá, do contexto rei Acais, e Acais pecou, se desviou de Deus, foi adorar outros deuses, e aí o negócio fica pesado, porque Deus não gosta de idolatria não, tá certo? Vamos aqui ao texto, tirar um aprendizado para nós, que Deus nos abençoe nessa sexta-feira, que é tão graciosa, um dia gracioso que Deus criou. Versículo 18 do capítulo 7 de Isaías começa dizendo assim: Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor. Assobio é um sinal de chamar alguém. Amém? O profeta, ele usa uma linguagem contextualizada, assim como Jesus usou uma linguagem contextualizada, assim como eu uso uma linguagem contextualizada para você, trazendo a palavra e aplicando, para que a gente possa entender o que Deus está falando e crer. Então, mas assobiar é uma expressão que denota assim, chamar. Portanto, é Deus quem chama. Amém? No caso aqui era o inimigo. Assobiará o Senhor no sentido de convocar, no sentido de chamar. E o texto vai continuar dizendo assim: as moscas que há no extremo dos rios do Egito. Isso nada mais é do que o exército do Egito, tá certo? Porque o profeta usa essa linguagem coloquial para a gente entender. Ele fala dessa forma, trazendo a linguagem hebraica, ela tem essa beleza poética, né? Então ele usa aí abelhas e mosca com essa linguagem poética. Então é o exército do Egito, tá certo? E aí o versículo vai continuar: e as abelhas que andam na terra da Assíria. É a mesma coisa, o exército da Assíria, tá certo? Essa linguagem aí coloquial que o profeta usa, essa forma profética, poética que o profeta tem de falar, é o exército do Egito e o exército da Síria que vai vir sobre Judá. Amém? Então essa profecia, deixa eu te dizer assim, porque o texto diz isso, você precisa entender, sempre é Deus. É Deus que faz, é Deus que chama, é Deus que clama, é Deus que envia, é Deus. O diabo tem umas artimanhas por aí que ele faz, mas só faz por permissão de Deus. No dia que o Senhor dizer assim, ó, é só até aqui, acabou. Aliás, ele já existe uma ordem, tá certo? Ele não pode matar um cristão, a não ser que Deus permita. Amém? Então, é Deus, sempre, sempre é Deus. Tá certo? Até os que fazem o mal, a Bíblia diz que Deus criou o ímpio, o perverso, para o dia do mal. É Deus. Você tem que entender isso, porque o negócio começou com Adão, ele escolheu errado, tá certo? Escolheu a esquerda. Ah, Jesus, escolheu comunista, fascista, marxista e socialista. Aí perdeu, né? Oh, glória a Jesus. Amém, querido? Então entende, sempre é Deus. Deus está dizendo através do profeta: olha, Acais, rei de Judá, vai vir. O exército aí do Egito, o exército da Síria vão se levantar contra Judá. Amém? Sempre é Deus. Entenda isso. O versículo 19 diz assim: eles virão e pousarão todos nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pástios.
A ideia aqui do profeta, ele vai usar vales, tá certo? Vales são locais férteis, à margem do rio, onde prospera, onde a agricultura é boa e tal. Então, ele vai dizer todos os vales, certo? São locais férteis, tá certo? E quando diz fina das rochas, ou seja, imagine lugar rocha, lugar alto. Então as abelhas vão estar lá. Ele usa essa ideia de abelha, tá certo? Porque é muito, é enxame. Então o exército é vigoroso, é muito. Então a fina das rochas, vocês são os lugares altos mesmo, nas cavernas aí, sei lá. E quando diz espinhos, são árvores que não têm muito valor. Tem essa ideia, árvores que não têm muito valor. Vai estar lá, eles vão pousar sobre tudo isso. E quando fala de pastos, são paisagens, são locais de pasto, de pastagem, onde alimenta ali e tal, são locais úteis e bons. Portanto, ele mostra locais de produtividade e mostra locais que não são tão bons. Fena das Rochas, viver na Fena da Rocha é um negócio estranho, né? Em espinhos, né? Pousar em espinhos. Mas o que o profeta está dizendo é que a destruição, meu querido, será total. Amém? Todos os lugares, os vales, as finas das rochas, os espinhos, lugares sem valor. Espinhos aí é um lugar sem valor. Você gosta de pisar no espinho? Não. E pastos é lugar da pastagem mesmo. Então, lugares de valor, lugares importantes, mas lugares sem valores. Ou seja, ele faz essa comparação de moscas e abelhas, porque o enxame de abelha são muitas abelhas. Moscas, quando tem, são muitas também. Então, ele usa essa linguagem para dizer que é um exército grandioso que vai vir sobre Judá. Judá, naquele contexto, era o povo ali que estava ali preservando e mantendo-se como povo de Deus, porque o reino do norte, as 10 tribos já tinham se perdido totalmente, tá certo? Assim, na idolatria. E Judá também estava. Então o profeta diz, olha, vai vir. Não se preocupe não que vai vir sobre vocês aí. Olha, Deus traz castigo ao pecado, tá certo? Como ele não pode castigar o pecado em si, ele castiga o pecador para ele entender, estou pecando e preciso se arrepender. O que Judá precisava fazer, o Acais, juntamente com o povo, era o primeiro rei, né? Se arrepender, e aí o restante do povo existe. O rei se arrependeu, então vamos lá também, que o negócio é sério. Mas estava todo mundo ali no mesmo coisa, então vai vir essa destruição. Amém, querido? Porque a nação, o Israel, escolhido por Deus, aqui representado por Judá, que eram as 2 tribos, Reino do Sul, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, estava ali para representar o povo de Deus, para dar testemunho de Deus. Estava fazendo tudo errado. Estava adorando todo tipo de Deus. Então era isso, estava pecando. Olha, você precisa saber disso. Deus não gosta de pecado, não. Esse negócio, Jesus é meu e eu sou dele. E a minha vida não mudou. Você precisa rever a sua atitude, tá certo? Porque sem mudança não tem vida com Jesus, não, tá certo? Judá não quis se transformar, não quis se arrepender, o couro comeu, tá certo? Desculpa a expressão. O couro comeu aqui no Ceará é peia mesmo, é apanhar, é sofrimento, é castigo, tá certo? Então, amado, eu uso uma linguagem bem clara, porque o Evangelho, a linguagem é assim, elevada, tal, prolixa, né? Que essa linguagem é muito elevada dos doutores aí, igual os nossos ministros do STF, fala coisa que para a gente não entender mesmo, né? Fala prolixamente, né? Palavras difíceis. Jesus, a palavra dele é clara, ele está dizendo, olha, Acais, vai vir um castigo aí sobre ti, tu te ajeita, homem, te converte. Querido, para o dia de hoje é a mesma coisa, tá certo? Naquele contexto, Judá era o Israel de Deus, representando o povo de Deus naquele contexto. Hoje, os crentes convertidos são o Israel espiritual. Estão aqui para dar testemunho. Estou aqui dando testemunho de Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. Eu sei quem eu era, sei quem eu sou, sei para onde eu ia e não vou mais, agora sei para onde eu vou, porque Cristo mudou a minha vida. Eu preciso dizer isso. Judá não quis voltar-se para Deus, não quis se arrepender. Foi levado a castigo, mesmo assim, muito complicado, tá certo? Então, entenda isso. Hoje nós somos o Israel espiritual. Naquele contexto de Judá. Israel continua sendo o povo de Deus ainda hoje. Quando Jesus voltar, tem uma coisa especial aí para os judeus. Glória a Deus. Amém. Mas hoje nós somos o Israel espiritual, povo chamado por Deus, os convertidos.
tanto faz ser israelita hoje, como ser qualquer um de qualquer nação. Quando se converte a Cristo, formamos esse povo de Deus, o Israel espiritual de Deus. Aí você precisa se converter a Jesus Cristo, crer nele. Isso está acima da religião, tá certo? Isso é crer em Cristo. Isso é ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Judá não quis crer e continuar crendo no Deus que eles conheciam tão bem, tá certo? Naquele contexto. Deixa eu ler aqui o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Tem lá todo o contexto ele falando de Jesus Cristo. E Gálatas 6,16 diz assim: e aqueles que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus é uma expressão que Paulo usa para significar os convertidos agora na era cristã, nos últimos dias. Os últimos dias não são hoje não, tá certo? Os últimos dias é desde que Jesus subiu aos céus. Porque quando ele chegar, esse intervalo aqui é últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, desde que Jesus subiu, e você precisa crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? O que Acais precisava fazer naquele contexto era se arrepender. E o povo de Judá também era se arrepender. Não se arrependeram, foram castigo. Olha, querido, como Judá foi castigado, olha, sem o arrependimento, sem a fé em Cristo, a vida eterna é separada sem Deus. Isso é castigo eterno. Isso é muito sério. Mas voltando-nos para Deus, crendo em Cristo, porque é a representação de Deus hoje, nós somos o Israel espiritual, temos a vida de Deus com Deus hoje e eternamente também. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa sexta-feira, Deus abençoe a nossa nação, o Brasil precisa de uma intervenção de Deus, eu estou orando e creio. Amém? Sextou, Jesus seja contigo e te abençoe. Amém, amém e amém.